Então, para a gente começar essa noite de hoje, eu quero primeiramente dizer muita gratidão por você estar aqui comigo, gratidão por tirar esse tempo, né, para você se cuidar e também se preparar para a sua grande missão, o seu propósito no mundo, porque todos nós temos o nosso propósito e o que nos move, né, nesse caminho da vida é o nosso propósito, né? E também dentro de nós tem a ansiedade boa, né? O que é a ansiedade boa? É aquela força, né, que nos leva a fazer as coisas, né? Aquela força que nos anima para realizar a nossa missão. E também tem o aspecto da ansiedade ruim, que são aquelas coisas que nos faz sofrer, né? São pensamentos e sentimentos e reações no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, que nos leva a ficarmos doentes. Por isso que nós vamos fazer um pouco essa distinção aqui e também, né, você poder, né, conhecer um pouquinho mais aqui o trabalho. Então, ontem nós fizemos uma prática terapêutica. Quem estava aqui ontem, né, eu vou abrir aqui o espaço um pouquinho. Eu estou com meus alunos aqui, como a Eni, o André, tem a Josimara, né, já são meus alunos, que já estão no meu curso e que já experimenta, né, tudo isso que eu ando fazendo, né? Então, são essas pessoas, né, que a Cleide também, a minha cliente, está aqui, né? Então, são várias pessoas que já me conhecem, já me seguem, né? Então, a Keila, né? Somos amigos, conhecidos, né? Já conhece um pouco do meu trabalho, né? E então isso. Então ontem fizemos uma prática bem bacana, né? E hoje, durante o dia, tivemos algumas reações de algumas pessoas, né, de como foi para elas, né, aquele momento, né. É um exercício muito simples, mas muito profundo. Eu até disse que eu faço esse exercício pelo menos uma vez no mês, né, para ir sempre trabalhando, né. E quem tem necessidades maiores pode fazer uma vez por semana até ficar um pouco mais alinhado. É uma técnica que eu vou explicá-la aqui para quem está aqui, depois só assistir a aula de ontem que você tem o passo a passo lá. Você pega uma folha de papel sulfite, né, em branco, né, e você olha para essa folha representa ali a sua vida, né, sem nenhuma dobradura, sem nenhuma mancha, sem nada. Perfeita, né, porque nós estamos na nossa dimensão perfeita e que é o nosso ser ideal, perfeito, né? Mas também nós temos um corpo físico, né, que está nesse mundo, nessa terra, né? Enquanto corpo físico, nós temos um monte de limitações, não é mesmo? Temos limitações, temos problemas, estamos na condição humana, né, que tem vários limites, a gente não consegue fazer tudo, mas na nossa essência, a essência do ser humano, ela é infinita. A nossa matriz divina é infinita, né? O nosso ser espiritual é infinito. E lá está a nossa matriz original, perfeita, saudável, né? E por isso que o processo terapêutico, né, todo o caminho para a gente adentrar, né, nesse universo, é para que a gente consiga se conectar cada vez mais com essa essência divina, para que essa luz que já está planejada para nós possamos andar nela, né? E essa conexão. E a gente faz isso pela nossa emoção, pelo nosso espírito, pela nossa dimensão espiritual. E nós fazemos isso pela nossa dimensão espiritual. Então, quando nós nos conectamos, né, com o ser maior, né, que é o ser divino, né, o ser, né, que nos mantém na nossa existência, nós somos mais fortes e mais felizes.
porque a nossa essência, né, a essência do ser humano, ela é uma essência espiritual. A nossa essência, ela é espiritual. Por isso que nas minhas terapias, né, eu sempre levo em conta também o aspecto espiritual. A não ser que a pessoa não acredite, ignore isso, a gente também respeita, né? Normalmente nas entrevistas eu pergunto: você tem religião? O que você acha de espiritualidade, né? Então eu sempre faço essas perguntas justamente para usar de todos os recursos que a pessoa possui para ajudá-la no seu processo de superação e de cura, né? Então, a espiritualidade é algo extremamente importante na nossa vida. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou dizendo de opção de religião, né? Religião, cada um tem a sua, né? Cada um faz a sua escolha, e de maneira que na religião é onde nós podemos praticar e aprofundar a nossa espiritualidade, né? Mas a espiritualidade é uma condição do ser humano, ela já está dentro de nós, né? A espiritualidade é essa dimensão transcendente que já está dentro de nós. E se ela já está dentro de nós, ela também carece de atenção, da mesma forma que o corpo físico, né? Se a gente passa uma semana sem tomar banho, né, o nosso corpo fica carente de cuidados de banho, né? A gente fica indisposto, assim por diante, né? E também na parte fisiológica, né? Se a gente deixa de ir ao banheiro alguns dias, a gente passa mal, né? E se a gente deixa de se alimentar da mesma forma, então todas as dimensões do nosso ser carecem de atenção, né? E no campo espiritual, né, que é a nossa essência divina, também carece de atenção, né? É claro que cada pessoa fazendo a sua escolha, né, por uma religião, né, a priori ela está exercitando a sua espiritualidade. Mas eu quero dizer que muitas pessoas às vezes até seguem as religiões, mas ainda não são espirituais, né? Ainda não são pessoas espirituais. Ainda está muito amarrado às picuinhas, né? Às coisas, né? E são pessoas, às vezes, até seguidoras de muito preceito, mas não são ainda espirituais, porque ainda não fez um mergulho dentro de si para esse encontro pessoal com seu eu superior, né? Com a sua essência divina. E essa essência divina, né, que é a nossa matriz divina, é que faz todo o diferencial do meu trabalho, né? Eu já atendi, né, já sou terapeuta já há mais de 20 anos, fiz várias formações em diversas técnicas, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, né, humanista, então tem vários cursos, várias coisas, né? E ultimamente eu tenho me aplicado cada vez mais em estudos de terapias integrativas, né, onde você leva em conta o todo do ser humano. E eu encontrei umas referências muito boas para isso no Viktor Frankl, né, que é um neurologista, psiquiatra, né, que viveu na Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro de guerra, né? Então ele fez uma metodologia chamada logoterapia e ele trabalha essa dimensão humanista. Inclusive ele define o ser humano como bio, psíquico e espiritual, né? Bio, psíquico e espiritual. Essa é a definição do Viktor Frankl. Inclusive ele tem uma obra muito interessante, A Presença Ignorada de Deus, né? Quando ele estava no centro de concentração, ele foi observando o comportamento de um monte de pessoas que lá passaram. E depois um outro livrinho muito bacana dele, não é um livro grande, é Em Busca de Sentido. Esse livrinho, se você puder um dia ler, né, ele é muito simples, se você puxa aí na internet, acho que tem até a versão de e-book, né, digital. Em Busca de Sentido, né, porque ele observou que
algumas pessoas sobreviveram ao campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, não morreram, porque eles tinham um sentido muito forte para viver, né? Eles tinham uma motivação para viver. Inclusive, o Viktor Frankl, quando ele foi preso, né, para ir para o centro de concentração, a esposa dele também foi presa e ela estava grávida, né? Morreu a esposa e o filho no centro de concentração. Também morreram os pais, né? Então, foi uma tragédia, né? E ele transformou essa tragédia em algo bom para a humanidade. Então, ele fez uma teoria que ajuda muitas pessoas. E essa teoria dele está muito alinhado com uma terapia integrativa, que leva em conta todas as dimensões do ser humano, né? Tanto o lado físico, o lado espiritual e também o lado emocional, né? Como bio, né? Psíquico e espiritual. E nessa composição, né, falando aqui dos fundamentos daquilo que eu trago para os meus atendimentos e para o meu curso, eu tenho um curso chamado Psicomentoria, né, que é uma abordagem psíquica e também com orientação de mentoria para você se desenvolver. Então, essa psicomentoria, ela tem 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3, né? E onde no nível 1 eu abordo a roda da vida, né? Os vários temas da roda da vida, que é o lado pessoal, o profissional, os relacionais, né? Que entra aí a família, relacionamento amoroso, vida social. E no pessoal, eu trabalho a questão da dimensão pessoal de cada um, né? Quem sou eu, né? Na sua dimensão de saúde física, e também eu trago uma abordagem, né, que traz na dimensão da qualidade de vida, né, os temas, né, que são referentes ao cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo físico. E também nessa dimensão da qualidade de vida está a espiritualidade. Então, na roda da vida tem 8 temas. Então, para cada tema tem uma pequena aula, uma pequena explicação daquele ponto. E depois tem uma prática terapêutica, que é uma sessão terapêutica que você tem para você exercitar dentro daquele ponto que você encontrou. Vamos dizer que no campo pessoal você encontrou uma angústia, né? Uma ansiedade. E lá tem a prática terapêutica para você fazer isso. E depois pula o nível 2, é um nível mais aprofundado, onde eu te levo a entender quem é você, né? Quem é você que caminhou até aqui e para onde você quer ir. E vamos também levantando registros de situações que você já vivenciou, e que de repente está travando a sua vida, que está atrapalhando a sua vida. De repente a gente quer muito uma coisa, mas o nosso comportamento está indo na contramão daquilo que estou pensando, não é assim? E também outras perguntas, né, que te ajudam a aprofundar. E lá tem PDF, né, com os materiais escritos e também mais prática terapêutica para você exercitar. Depois, no nível 3, nós temos o grande salto, que é o planejamento. Não adianta só eu saber que eu sou isso, que eu tenho aquilo, mas como eu vou agir de agora em diante. Então, esse como agir, né? Bem-vindo, Eurípides. Então, é esse agir, né, que é o plano de ação. Então, essa psicomentoria, ela é bem completa, né, porque ela te pega na sua mão, na sua roda da vida, nos diversos momentos, profissional, espiritual, familiar, pessoal, qualidade de vida. Depois a gente vai para o segundo nível, que entra quem sou eu, quem eu quero ser. E depois o terceiro nível, que é um planejamento passo a passo para você
conseguir se organizar, né? Construir as suas metas, onde você quer seguir. Então, esse é os 3 passos. E o importante é que as práticas terapêuticas, elas são alinhadas para te ajudar, né? Então, eu sempre digo que todo remédio, né, todo remédio precisa ter uma regra de como usa, né, de como a gente usa. Por exemplo, você pode ter o melhor remédio, mas se você toma na hora errada ou esquece de tomar, não faz, não vai surtir o efeito que você precisa. E também num treinamento, né, num percurso desse, possivelmente, se a gente não faz direitinho, os resultados também ficam pequenos. Então, quanto mais eu repito, quanto mais eu enxergo, quanto mais eu trabalho, tanto na mente, quanto no sentimento, quanto na prática terapêutica, eu vou me organizando para eu ter os meus resultados. Então, esse é o percurso que eu faço nessa psicomentoria. E também, dentro da plataforma, tem mais de 20 sessões e práticas terapêuticas para diversas circunstâncias. Então, isso é um trabalho que eu levei um bom tempo para construir, e a pedido, né, dos meus clientes que eu atendia nas empresas, nas escolas, né, e hoje nós temos isso aí à nossa disposição. Inclusive, essa semana de imersão, ela está baseada nesses conteúdos que estão lá, todos eles à sua disposição, para você ter esse acesso durante um ano inteiro, fazer, enfim. Então, nessa aula de hoje, só para dizer que esse tema que estou abordando aqui também, ele está lá no nosso material, né, de terapia. Então, nesse contexto, hoje nós estamos trabalhando a nossa gestão emocional. O que é fazer uma gestão emocional? Ou antes disso, o que é uma inteligência emocional? Nós respondemos essa pergunta na primeira aula na terça-feira, mas eu vou retomar o conceito aqui. O que é uma inteligência emocional? É a capacidade, né, que nós temos de fazer a gestão das nossas emoções e também fazer a gestão daquelas pessoas que convivem conosco, né? Por que a gente não consegue controlar as emoções? Porque as emoções, elas estão dentro de nós e elas brotam a hora que ela quer, no momento que ela quer, a gente não controla. E por não controlar, né? Por não controlar as emoções, a gente precisa fazer a gestão das emoções. E para fazer a gestão das emoções, nós precisamos da nossa inteligência emocional, de saber como eu funciono, de saber como eu funciono. Se eu não sei como eu funciono, né, fica difícil para eu me relacionar com as pessoas. Quanto mais eu me conheço, por exemplo, se eu sou uma pessoa um pouco introvertida, vamos dizer assim, né? Possivelmente eu vou falar menos, eu tenho um outro tipo de comportamento. E de repente eu chego num ambiente, as pessoas falam assim: mas que pessoa antipática, calada, não conversa com ninguém, não é assim? Não conversa com ninguém, né? Que pessoa antipática, está calada, não fala com ninguém, mas de repente esse é o perfil de identidade, de personalidade que aquela pessoa tem. E de repente chega um popular, né? Uma pessoa toda alegre, falante, mexe com todo mundo, né? É a personalidade dele, né? E aí você vai falar assim, mas que pessoa inconveniente, né? Chega me cumprimentando sem me conhecer. Não sei se você já encontrou com situações assim, né? Então, cada pessoa, ela é especial, né? Cada ser, até a começar pela nossa digital, ninguém é igual. Cada um tem a sua identidade e possui o seu campo emocional, a sua identidade e personalidade, de acordo com o projeto do Criador. Então, o Criador
no seu design, ele criou algo extraordinário, né? Ele criou algo extraordinário. E às vezes nós temos uma dificuldade imensa, né, de compreender esse sentimento. De repente você se olha no espelho, você se compara com outro, mas eu queria ser mais alegre, né? Eu queria ser mais contido. Eu queria ser, né? Então a gente está sempre querendo ser aquilo que nós não somos. Isso traz uma insatisfação no campo emocional, inclusive da autoimagem, da autoestima, né? E a gente fica numa briga constante de ser aquilo que nós não podemos ser. Nós podemos ser nós mesmos, porque a nossa matriz original, o nosso ser total, ele já tem todas as belezas, todas as competências, todo o sistema de cura já está dentro do ser humano. Toda a beleza, toda a inteligência, cada ser é inteligente. O que nos leva a diferenciar uns dos outros, inclusive com preconceito, com isso, com aquilo, é a cultura que nós vivemos. Nós vivemos efetivamente numa cultura. E essa cultura é que vai modelar o perfil ideal de pessoas. Vamos dizer, no campo da beleza, né? O paradigma, o modelo, né, de beleza hoje é ser magérrimo. Mas quem tem uma estrutura óssea um pouco mais robusta, tem como eu ser magérrimo? Não tem. Eu vou sofrer a vida toda e vou morrer e não vou conseguir ter um corpo magérrimo. Mas a cultura diz, você precisa ter um corpo magérrimo. E a beleza está em descobrir quem eu sou. Quem eu sou. O meu projeto original, como eu sou. Eu fui projetado assim. E aí, um ponto, pessoal, muito importante que eu sempre gosto de falar isso, aceitação. Eu me amo, eu me aceito do jeito que o Criador me fez. Eu me amo, eu me aceito do jeito que o Criador me fez. Vocês não imaginam o quão isso te traz uma leveza imensa. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso na minha vida. Eu achava que o meu dente era torto, que eu tinha que tirar o dente torto e colocar certinho, porque o do outro era certinho. Eu achava que eu tinha que ser grande, né, porque os meus amigos eram grandes, eu era nanico. Enfim, eu vivia num conflito, né? Mas cada ser possui um projeto único, original. O Criador fez a forma, aí te fez e jogou a forma fora. Podemos ter semelhanças. Podemos ter semelhança porque nós somos da mesma espécie. Mas ninguém, quantos bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém. Olha que maravilha. Entender isso é inteligência emocional. Compreender que eu sou eu, o outro é o outro, e respeitar o diferente de mim. E quando eu faço isso, eu respeito o diferente de mim, eu começo a ver beleza no diferente. Inclusive na família, né? Às vezes a gente quer que os filhos sejam a nossa imagem e semelhança. Porém, a verdadeira imagem e semelhança está no Criador que nos criou. Aí está a libertação da alma. Aí está a nossa beleza, né? E inteligência emocional é isso, é poder conhecer, compreender a fundo quem eu sou, como eu funciono. E como é bom, né? E como é bom em família, por exemplo, a gente explicar para o outro como eu gosto, como eu funciono, né? E às vezes boa parte das nossas confusões, dos nossos relacionamentos, estão porque nós não falamos, achamos que o outro tem uma bola de cristal para interpretar aquilo que eu gosto e quero. E aí,
aí a confusão está arrumada. Por isso que quanto mais eu tenho essa gestão emocional bem alinhada, eu vou ter possivelmente uma vida mais equilibrada e mais feliz, porque eu deixo de me comparar com os outros e começo a prestar atenção em mim e ver a beleza que eu e você temos. Olha que lindo. Por isso que nesse contexto, né, que estamos vivendo, né, no mundo atual, nós vivemos num mundo muito exigente, né, e que vai nos aprisionando e vai nos deixando doente. Por isso que eu digo assim que o nosso projeto original é perfeito, mas estamos imersos numa cultura, né? Numa cultura que em muitos pontos é possibilitadora, mas em muitos pontos é limitadora, que a gente chama de crenças limitantes. O que é crenças limitantes? São aqueles registros que eu chamo de registros burros, né? Que a gente tem na cabeça de achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Isso é uma crença limitante. De não acolher o diferente de mim. Isso é uma crença limitante. Então, são várias crenças que a gente vai adquirindo e a gente vai modelando a nossa forma de ser no mundo, né? E vai também impondo aos outros aquela forma de ser. E por isso que não é tão simples a gente conviver por causa disso. Porque nós queremos que o outro, mesmo que não seja de uma forma consciente, né? Às vezes não é de forma consciente, a gente já olha o outro, né? Com um olhar de julgamento. E por isso, a inteligência emocional nos ajuda a ver isso e a fazer a melhor gestão daquilo que eu estou sentindo. Por exemplo, na nossa convivência relacional, né? Alguma coisa travou aqui no meu relacionamento. Você chama e expressa, olha, quando você falou isso, ou disse isso, ou se comportou dessa ou daquela maneira, aquilo me feriu. Por que me feriu? Porque o meu modo de viver, né, o meu ser, né, as minhas emoções, elas foram plasmadas, vamos dizer assim, programadas dessa forma. E por isso eu tenho essa sensibilidade. E por isso também te peço, né, quando você for falar algo assim, preste um pouquinho mais de atenção no que você está dizendo, né? Isto é uma comunicação libertadora, poder dizer com tranquilidade ao outro como você funciona, porque ninguém tem uma bola de cristal para interpretar, né, como você funciona. A gente até aprende com muito custo, né, assim, de tanto conviver, a gente vai aprendendo. E de repente na convivência a pessoa fecha a cara para você, né, e você não sabe o que está rolando lá dentro. De repente não é nada com você, mas já criamos um sentimento que nos leva por um bom tempo, a gente perde um monte de energia vital, né, pensando, será o que a pessoa está contra mim, né? Será que, né, por que aquela pessoa está me olhando desse jeito, né? Isso tudo vai mexendo com as nossas emoções e o nosso pensamento é criativo, né? A gente começa a interpretar, né? A gente começa a interpretar, a gente fica mal, né? Fica mal por dias, né? E de repente a pessoa está travada por outras coisas, não é? E algo interessante é quando estamos com algum problema, até avisar para quem está junto, o meu problema não é com você, né? Eu estou passando por um momento de escuridão nesse instante. Se você não quiser contar o que é, né? Ou ora por mim, ou reza por mim, porque eu estou vivenciando isso esses dias. Fica mais fácil, é uma chave de leitura de inteligência, porque nós podemos receber ajuda muito boa quando a gente faz
esse tipo de comunicação. E por isso que não dá para abafar a emoção, não dá para aprisionar a emoção, tanto ela seja boa quanto ruim, né? Tem como fazer a gestão. E fazer a gestão é ter essa comunicação livre com a gente mesmo e também essa comunicação com o outro, né? Isto é muito bacana quando a gente consegue exercitar isso em família, né? Quando a gente expressa para o outro com todo respeito e fala da sua história, né? E conversa da sua história. E a gente vai aprendendo um com o outro a fazer a compreensão. E por isso que gestão emocional, ela é o lado prático da vivência, das nossas vivências do dia a dia. É poder olhar os fatos, as coisas que estão ao nosso redor, quer seja ela boa ou ruim, positiva ou negativa, e a gente ter um olhar de sabedoria. Eu chamo isso, como cristão, de ter e ver com os olhos do Criador. Quando eu vejo com os olhos do Criador, eu não julgo. Uma coisa muito importante na gestão das emoções é a gente fazer um exercício de não julgar, né? O exercício de não julgar, né, significa que eu estou dando oportunidade de conhecer um pouco melhor aquele fato ou aquela situação, né? E esse campo do julgamento é muito presente em nossa cultura e em nossa mente. A gente julga muito. A gente faz mau juízo, né? A gente faz mau juízo várias vezes no dia, não é assim? Teve um dia desse, eu fiz um exercício comigo mesmo, de uma dinâmica que eu estava participando de um grupo de mentores, né? E nós nos colocamos esse propósito de hoje, desde as 7 da manhã até a hora de dormir, eu vou fazer um exercício de não julgar ninguém. Como foi desafiante. Aí que eu fui descobrir como que a gente julga, né? Mesmo às vezes sem usar palavras aqui dentro, né? A pessoa está indo lá, você está olhando, interpretando e julgando, né? E quando nós não falamos, né? O julgamento é algo tremendo. Nos impede de conhecer o outro como o outro. E isso é muito importante nos relacionamentos, é importante no trabalho, é importante em todos os lugares. Fazer a gestão das emoções é se autoconhecer profundamente e se respeitar. E quanto mais eu me respeito, mais eu tenho condição de me relacionar com o outro de uma forma madura e serena, né? E na contrapartida disso vem o tema de hoje, né, que nós estamos pautando aqui, que são as vivências ansiosas, os transtornos de ansiedade que a humanidade toda está passando, né? Todos nós, em alguma medida, sem escapar ninguém. Quem não ficou com medo de morrer nesse período da pandemia? Quem não ficou com medo de faltar comida? Não é assim? Quem não ficou com medo, né? Quem não ficou com medo? E tem umas pessoas que ficaram mais com medo ainda e que ficaram doentes. E aí vem o transtorno de ansiedade, né? E o transtorno de ansiedade se define assim como uma sensação de apreensão e medo de que vai chegar alguma coisa ruim, aquela sensação de que vai chegar alguma coisa ruim, mas eu não sei exatamente o que vai chegar, né? O que causa isso no nosso corpo, né? É uma descarga constante de adrenalina que reverbera no nosso corpo e dá aquele estado de susto e a gente fica vibrando
no estado vibracional por uma adrenalina negativa de apreensão e a gente começa a ter palpitações no coração, aperto no peito, secura na boca, pensamento acelerado das memórias killer. Olha aqui, que coisa tremenda, não é assim? A gente está falando de gestão das emoções, por isso que ter uma boa gestão das emoções é um pressuposto para prevenir contra o transtorno de ansiedade, né? E uma das coisas que nos levam a um transtorno de ansiedade, inclusive as TAGs, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, onde junta tudo, né, depressão, síndrome do pânico, não consegue relaxar, não consegue dormir, a pessoa fica um zumbi, né? Não sei se você já viu uma pessoa assim, ou você já esteve assim, né, com a chamada TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Isso está assim, cheio, né? As pessoas estão sofrendo muito disso, porque começou com uma ansiedade menor e foi agravando e fica travado com medo de tudo. Por exemplo, uma das coisas que, se você tem essa característica, preste atenção nisso. Se você é um pouco perfeccionista, né, gosta de ter o controle tudo nas suas mãos, você é um sério candidato a ter transtorno de ansiedade. Porque você vai segurando, 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 chega uma hora que o seu sistema fisiológico não aguenta, ele explode, né? Ele explode e o corpo fica doente, porque a alma já está doente, as emoções já estão doentes e vai somatizar no corpo. Então, como eu estava dizendo no início dessa live, né, que já passaram por mim aqui mais de 1.000 pessoas em atendimentos, né, quer seja individual, palestras, né, enfim. E boa parte com o toque aí da ansiedade, que nos leva a ter uma aceleração. E por isso que a ansiedade é criada por uma percepção de ameaça, né? Parece que a gente está sendo ameaçado. Vamos dizer, a pandemia, né, surgiu lá na China, né? Parece que estava longe, daqui a pouquinho ela veio como uma avalanche, né? Morre gente daqui, morre gente dali, não é assim? Todos nós ficamos encurralados, presos dentro das nossas próprias gaiolas, da nossa própria casa, né? E nesse período eu fiquei assustado, fui fazer essa pesquisa, aumentaram 177% de procura para divórcio de 2020 a 2021. Porque na hora da convivência, porque na corrida da vida, né, um sai de manhã, só encontra em alguns períodos. Imaginou você que fica alguns períodos com uma pessoa, com os filhos, com a família, e ter que ficar 24 horas. Os atritos, né, as violências domésticas aumentaram muito, né? E tem muitas pessoas doentes com transtornos de ansiedade generalizada e precisando de cuidados psiquiátricos e também psicoterapêuticos. E por isso que eu estava dizendo também, uma das justificativas desse meu projeto é para atender essa demanda, né? Inclusive eu criei um processo terapêutico chamado SOS, né, que é uma sessão rápida para tirar a pessoa de um surto de ansiedade, né? Às vezes é madrugada, é à noite, né? Pessoas me ligam para eu fazer esse procedimento, né? Porque entra num processo, começa a suar, começa a achar que vai até morrer de infarto, né? E é um transtorno de ansiedade que está ali alojado. Começa a tremer a mão, né? A mandíbula não para, né? Você fica totalmente agitado por causa
das descargas constantes de adrenalina que vai entrando na sua corrente sanguínea e a gente vai ficando descontrolado. Então, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, a nervosismo, né? A nervosismo, né? Verifica aí se na sua jornada você não está ficando muito nervoso demais. Tá como um campo minado, qualquer coisinha está explodindo. Às vezes com pequenas coisas, né? Às vezes um copo que fica fora do lugar, você já, né? Você fica muito agitado. Presta atenção nisso, né? Nervosismo, agitação, inquietação, né? Você vai dormir, parece que não tem lugar para pôr a perna, né? Parece que ela está fora do seu controle, ela está agitada, né? Dormência nas pontas das mãos, né? Assim, dormência no rosto, né? Na mão. Tudo são sintomas, né? De algo que está por vir e que nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Então, a ansiedade, né? É um conjunto, né, de situações, né, que nos leva a isso. De repente, uma perda, né? Hoje também nós temos várias famílias que eu acompanho, né, que perderam pai, perderam mãe na Covid, perderam, enfim. Então vivem, né, um luto, né, temporário e isso interfere no seu processo de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde elegeu a depressão como a doença do século. Mas a ansiedade também é a doença do século hoje. Porque a depressão começa na ansiedade. Olha, começa com sintomas de ansiedade. E por isso que precisamos cuidar muito da nossa cabecinha. Não tem aqueles pensamentos, aquela vozinha que fica, né, assim? Pensamentos de suicídio, de morte, né? A minha vida não vale a pena, né? Ninguém gosta de mim, né? Um sentimento meio maluco, né, assim? E fica ali, a gente vai perdendo as nossas energias e aí nós vamos transformando esse sentimento em crises, né, de ansiedade até chegar no chamado transtorno de ansiedade. Quando chega nesse ponto, é porque ela já se instalou no nosso sistema emocional e nós não conseguimos mais dar conta sozinho. Aí a gente precisa buscar a medicina, buscar a terapia, o medicamento para retomar a vida, não é? E aí os transtornos, as causas, né? Tem causa genética, né? Causas, né, de de eventos traumáticos, né? Como no caso da pandemia, são vários eventos traumáticos, né? Situações estressantes geradas por uma expectativa, né? De repente eu estou colocando uma expectativa muito alta que eu não estou conseguindo atingir as minhas metas. Expectativa de perfeição, né? De coisas que, né, nos leva para um outro nível e o nosso corpo não vai junto, a gente fica pendurado ali. Doenças físicas também, né? Distúrbios, né, hormonais, né? Também é uma coisa que precisa ver, os hormônios, né, as coisas dos hormônios, né? Traumas de infância, né? Abusos, né, que de repente as pessoas sofreram, né? Isso está muito comum, assim, nas terapias, a gente resgatando isso, né? Abusos de substâncias, né, psicoativas, álcool, né, que leva ao extremo, né, de dependência química, né, e pensamentos intrusos, né, que é aquele que eu te falei, né, aquela vozinha que entra na nossa cabeça e chega de madrugada, você quer dormir e não consegue dormir. Não sei se você já passou por isso, né? Você quer dormir e não consegue.
porque o seu sistema está agitado. E por isso, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma prática terapêutica, eu vou ensinar aqui algumas orientações para isso, né? O que acontece com a mente, né, quando a gente está com um transtorno de ansiedade, né? Quem sofre de transtorno de ansiedade vê, né, normalmente a mente tomada por pensamentos negativos e repetitivos, né? A gente fica ali, né, remoendo, né, as histórias ou algumas decepções, né? Então, esses pensamentos, né, eles precisam ser trocados, né, por pensamentos positivos, porque quando a gente tem um pensamento negativo o tempo todo rodando no nosso sistema mental, ele vai produzir, né, uma sensação de fracasso, de medo, de insegurança, né? É como nos nossos equipamentos tecnológicos, né? A máquina, o computador, né? Ela roda o programa que você instalar nela, né? E se você instala um programa cheio de vírus, né? Possivelmente vai travar, né? E assim também é na nossa mente, né? Às vezes algumas pessoas maldosas, né, já disseram algumas palavras ruins para a gente, né? E ela vem, né? Lembra aquele dia, né? Lembra o que você fez por mim, né? Ou contra mim, enfim. Tudo isso vai gerando na nossa mente os pensamentos repetitivos, né? E outros tipos, né, de ansiedades comum, que são ataques de pânico, né, que também falei, que causa uma sensação ruim, né? Falta de ar, né? Coração acelerado, tonturas, sensação de morte iminente, parece que vai acontecer alguma coisa. Transtorno obsessivo compulsivo, que são os toques, né? Que eu pedi para vocês olharem isso, se vocês não estão com toque, né? No sentido de estar com alguns comportamentos repetitivos, que isso está ficando estressante, né? Transtorno de estresse pós-traumático, fobias, né? E ansiedade generalizada. Então, nos aspectos dos transtornos aí, respiração ofegante, observe se a sua respiração está boa, palpitação e dores no peito, fala acelerada, se você não está falando acelerado, né? Está muito acelerado demais, né? De repente você tinha um nível de fala diferente, agora você está, né? Tá muito acelerado. Sensação de tremor, né? E vontade de roer unhas, né? Também. Agitação nas pernas, nos braços, né? Tensão muscular, dores musculares. As dores musculares vêm por causa de que nós não conseguimos relaxar. Tonturas e sensação de desmaio, enjoo, vômitos, né? E aí algumas dicas em que isso possa te ajudar antes da gente chegar aqui na nossa prática terapêutica, né? Que é a gente buscar ajuda. Começou com sintoma, né? Que você não está dando conta, chama uma pessoa que você se abre, se é marido, se é mulher, se é em casa. Se não estiver em casa, busque uma pessoa de confiança sua, né? E por que eu falo buscar uma pessoa de confiança? Porque de repente a gente fala umas coisas para umas pessoas, né? Em vez de elas nos ajudarem, ela nos leva, né? A nossa notícia sai pela cidade inteira, né? E de repente isso também não ajuda muito, né? E aí, invista, né, no autoconhecimento, como vocês estão aqui hoje participando, né, dessa aula, né? Começar a fazer um exercício, né, com frases positivas, né, de positivação, né? Como, por exemplo, né, repetir várias vezes, né, a palavra amor, eu me amo, né? Ou quem é do campo religioso, né, eu repito muito essa frase para mim, né? Jesus, eu confio em vós, eu vou repetindo, né? Ou uma frase do Pai Nosso, às vezes eu elejo uma frase do Pai Nosso de acordo com a minha situação do dia, eu vou ruminando, vou repetindo essa frase o dia inteiro, e isso vai, de alguma forma, acalmando a mente, né?
E também a respiração, né? Então, quem está muito ansioso tende a não a respirar bem. O diafragma não está funcionando, né? E uma técnica, já ensinei para alguns aqui que não me conhece ainda, poderá agora aprender, né? É colocar o queixo aqui no peito, encher o pulmão de ar até onde não der mais, segura, segura, levanta a cabeça, depois sopra. Faz isso umas 3 vezes. Isso vai trazer uma produção de serotonina natural. É como se a gente estivesse fazendo uma caminhada. Então vamos fazer isso só para a gente relaxar aqui, porque eu falei demais aqui, possivelmente está dando até sono em você. Então vamos lá. Põe o queixo aqui no peito. Mais uma vez. Senta em um lugar tranquilo, relaxa os braços, né? Respire. E isso ajuda muito a tirar pessoas que estão com crise de ansiedade na rua, nos lugares, né? Tira a pessoa para um cantinho, faz ela respirar, né? E depois também o abraço de borboleta aqui, ó. Faz isso, ó, e põe aqui, ó. Vai respirando, vai batendo aqui, né? Como quando a gente vai ninar uma criança. A gente vai acalmando, né? Assim que a gente, quando uma criança está agitada, a gente pega ela no colo, não vai batendo assim, né? É esses pontos aqui, ó. Ele vai acalmando. Eu já tirei várias pessoas de crise de ansiedade aplicando isso. Muito simples, né? E volta e meia, onde eu vou, tem pessoas precisando. Eu vou lá, peço licença, eu posso te ajudar, né? E a gente vai ajudando, né? E outra coisa, alguns toques, né? Por exemplo, aqui, né, nessa partezinha entre o dedo mindinho aqui e os outros tem uma aqui, né? A gente pega o dedo nessa outra mão, vai batendo assim, ó. Vai batendo, vai pedindo a pessoa para ir respirando. Se for você em você mesmo, você vai fazendo isso. Aí fez aqui, depois vira a outra mão, faz na outra mão. Depois aqui, ó, nessa parte aqui faz isso também, ó. Vira a outra mão. Estou fazendo rápido aqui só para aprender, mas precisa um tempinho. Aqui, ó, com os dois dedos assim. Aqui, ó, no meio da sobrancelha. Aqui na base do nariz e a boca aqui, ó. Fecha os olhos, vai conectando aqui, ó. Aqui, ó. E depois aqui debaixo do sovaco, põe o dedo aqui, 3 dedos abaixo do sovaco e vai fazendo assim, ó. Depois vira a mão, faz no outro lado e vai conectando. Por que que isso é importante? Por que que a gente entra em crise de ansiedade? Porque estamos no estado delta da preocupação. E quando respiramos, a gente sai do delta e vai para o alfa sem ficar hipnotizado. Você está consciente, mas você muda a vibração energética. Quando eu estou com muito medo, porque eu estou muito ligado ao meu passado, à sombra dos passados, eu estou muito preocupado com o futuro. Isso nos dá uma ansiedade, né? Então, quando isso vier forte, aquilo que eu falei, feche os olhos, respire fundo, umas 3 vezes. Se puder colocar o queixo aqui, melhor ainda. Se não, às vezes você está no meio da rua, né? Você não vai, às vezes não quer fazer isso. Enche o pulmão de ar, respire fundo, joga para fora, né? E respira, joga para fora. Isso tudo te ajuda
a se acalmar, né? E acalmando, você tem mais condições de pensar sobre o assunto. E quando a gente está com alguns medos, né, a gente também começar a fazer algumas perguntas, né? O que poderá acontecer de tão sério, né, se isso acontecer? Você começa a raciocinar. Essas são técnicas terapêuticas da terapia cognitivo-comportamental. A gente começa a questionar, né? Vamos dizer que aconteceu um problema lá na sua empresa, né? Você foi vender um produto, não deu certo, né? E você fica assim, eu vou perder aquele cliente, isso vai interferir na minha rotina, né, do meu financeiro. E a gente começa a criar um monte de monstros, né? E de repente a pessoa que está lá nem está pensando nisso, eu já estou pensando aqui. Então a gente precisa fazer um filtro, porque de repente os monstros que são muito grandes, de repente eles são apenas 5% daquela realidade, mas a minha cabeça foi a 100%, né? Então sempre faça um filtro. Quando alguém disser alguma coisa ruim para você, faça um filtro. Isso não é meu, eu devolvo. Internamente, não é meu, eu devolvo, né? Então é isso. Então esse é o tema de hoje, né? Então aguarde um pouquinho que eu vou coroar essa noite com uma prática terapêutica para você dormir maravilhosamente bem, tá bom? E antes disso, quero dizer para você que eu tenho um programa, né, de psicomentoria em gestão das emoções, com desenvolvimento pessoal e espiritualidade, né, que a gente chama isso de imersão terapêutica, né? E ah, a cada tempo, né, a gente vai abrindo essa oportunidade para as pessoas que desejam fazer e crescer cada vez mais. Qual é a diferença desse meu produto para tantos outros que tem aí no mercado? Eu junto nesse produto 22 anos de práticas terapêuticas, né, de espiritualidade, por ser teólogo, né, da área da psicologia, da filosofia. Então eu fui juntando. E a prática terapêutica, que é o carro-chefe, né? Porque você detecta, depois você atua com prática terapêutica. E por isso que é um curso de psicomentoria, que eu trabalho psíquico e também oriento como sair daquele estado para ir para um outro nível. Então, nesse curso, você vai trabalhar o seu propósito de vida, né? Vai trabalhar aí as raízes, né, da sua ansiedade, do que você está vivendo naquele momento, de um desajuste, né? Então tem lá. Então um curso inteiro, né, como eu já disse aqui, de 3 níveis, né? O nível 1, eu pego a roda da vida, né, com todos os temas, com aulas gravadas, com práticas terapêuticas. Nível 2, a gente leva a uma reflexão do sentido da vida, do para que estou no mundo, do propósito da minha vida no mundo. E depois o terceiro nível é o plano de ação. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar de hoje em diante? Então, além da plataforma, temos 10 aulas ao vivo comigo, né? Para cada nível tem uma quantidade de aula que a gente também faz a aula, depois sobe lá. E essa plataforma ela fica à sua disposição o ano todo, né? Você vai fazendo passo a passo, sem pressa, porque é terapêutico. É terapêutico. E também, junto com esse curso, tem mais 20 poucas práticas terapêuticas, que são sessões terapêuticas que eu gravei com exercício para as diversas circunstâncias. Vamos dizer que eu estou com um problema no campo financeiro. Lá tem uma prática terapêutica para você repetir 2 vezes no dia, durante quantos dias você achar necessário. Eu estou com problema com insônia, estou com problema com isso. Então, tem várias práticas terapêuticas do Aura Master, né? Que é aquela prática terapêutica que nos ajuda a limpar o nosso inconsciente, possibilitando, né, uma leveza maior, um sentimento imediato. Inclusive, nós vamos fazer uma prática dessa aqui agora há pouco. E também tem os bônus, né? Tem alguns amigos que me deram bônus. O meu mentor Jonas Cas colocou lá um bônus muito importante, que é uma constelação sistêmica maravilhosa, né, que ele gravou, linda, para você te ajudar também.
Ele deu um outro bônus, que é como preparar uma palestra, um curso, né? Se você que já é professor querer ser, né? E depois também como você montar a sua mentoria, né? Se você quer também dar um passo nessa linha. Depois tem o Dr. Paulo Brandouti, que ele traz um conteúdo, né, sobre inteligência existencial, de como, né, vencer algumas ansiedades. Tem um outro curso, uma palestra do Magno Novari, né, que é uma palestra sobre crenças limitantes, maravilhosa. E depois, na área da prosperidade, em todas as áreas da vida, Fernanda Lorente, né, que é uma discípula lá do Anthony Robbins, lá de Los Angeles, Estados Unidos. Inclusive, ela faz parte dos bastidores das equipes dela lá nos treinamentos, e ela gravou uma palestra, né, com um depoimento dela e uma prática maravilhosa, né? E depois comigo as 20 práticas terapêuticas, então isso está lá, né, para você degustar. E abrimos hoje, né, desde ontem, né, essas inscrições para aqueles que queiram, né, desenvolver durante esse ano. Estamos começando o ano, né? E você querendo desenvolver, fizemos lá um desconto especial, uma condição especial. Depois entra lá, mesmo que você não vá comprar, né? De repente a sua condição não te permite agora, entra lá e veja, né? Eu botei tudo direitinho para você conhecer melhor as condições, né? Fizemos também uma forma, né, que não bloqueia, né, o limite do seu cartão, né, que ele vai mês a mês descontando se você for comprar parcelado, enfim. Então tem várias condições lá. E a minha equipe, né, que é o Leandro e a Rebeca, né, e aqui comigo na base, na produção de conteúdo, está minha esposa, meus filhos, né, e na parte técnica, a Rebeca é a nossa referência e também o Leandro, né, o Leandro Fagundes. Então eles trabalham comigo. Então eles estão à disposição, né, para tirar dúvida e tudo. E essas inscrições elas ficam aí, né, por umas 24 horas nessa promoção, né, de começar um ano com tudo isso. Eu já tenho aqui vários alunos, né, como a Eni, a Josimária, o André, né? Então tem aqui já alunos meus aqui, né? Inclusive, antes da gente fazer a prática terapêutica aqui, que eu estou preparando, né? Vou só botar as páginas no lugar aqui. Gostaria que a Josimária comentasse um pouquinho do que ela está achando lá da plataforma, né? Porque ela está participando, né? Do nosso psicomentoria. Por favor, Josimária, comenta conosco só um pouquinho, só mais um pouquinho aí, tem um pouquinho de paciência, enquanto ela comenta, eu preparo aqui, tá bom? Então, boa noite, já dei boa noite, mas a boa noite àqueles que chegaram depois. Tudo isso que o doutor Jorge fala nas lives dele, né, é muito importante, são muito importantes, eu falo pela experiência própria, né. Vai fazer um ano agora, em março, né, que eu pedi ajuda ao doutor Jorge, né, estava em uma situação de depressão, muita ansiedade, muitos problemas. Então ele pediu para me falar da terapia, né? Nós vamos falar, né, dessa grandiosa plataforma que tem, né? Eu creio que os alunos para ser sincera, hoje eu tive sessão com ele, falei, doutor Jorge, não cheguei nem na metade da metade ainda, porque a gente tem que ter bastante tempo, né, para a gente fazer, mas independente das aulas, né, iniciais que nós tivemos, né, que foram as 4 aulas de inauguração, que foram excelentes, né, e eu venho me descobrindo, né, das crenças limitantes que eu tinha e não sabia que eu tinha, né, foi uma coisa assim, foi uma descoberta muito importante que eu fiz nesse período meu, que assim, umas coisas que eu tinha e não sabia que tinha. Até que um dia eu cheguei para o doutor Jorge perguntar, doutor Jorge, o que é crenças limitantes, né? Porque até então eu entendi um pouco de crença, assim, crer em Deus ou não crer, assim, mas sobre a crença limitante, o que me limitava mesmo, eu estou descobrindo agora. E eu creio, né, que a Eni, que está aqui, algumas pessoas que eu já conheço, nós já, né, nas aulas inauguradas foram muito boas, a apresentação, a introdução, como o doutor Jorge já falou, né, da roda da vida.
isso tudo foi muito importante, foi importante, está sendo importante, tenho certeza que ficará mais importante ainda. Mas eu gostaria mesmo de frisar um pouco mais na plataforma, onde tem os exercícios. E o primeiro exercício e o segundo, para mim, eu falei, doutor Jorge, eu trabalhei assim, 2 semanas só nesses 2 exercícios primeiro. Foi aonde eu tive, assim, gente, a sensação, tá certo, que é muito importante, o doutor Jorge já me tirou de vários problemas, de muita dor de cabeça, de problema no estômago. Às vezes, cada live que eu assistia dele, eu senti uma coisa no meu corpo diferente. Um dia era dor de cabeça, um dia era visão, outro dia era o estômago. E quando eu comecei a praticar esses exercícios, foi aonde eu estou sentindo as minhas reações, sentindo tudo aquilo que eu precisava sentir, que um dia eu não senti. É o controle das minhas emoções. Então, o primeiro exercício que está na plataforma, ele fala, até botei aqui para mim não esquecer, é o exercício 1, Dr. Jorge trabalha, esse exercício é sensacional, ele trabalha na blindagem a pessoas negativas. Então, eu trabalhei a primeira, segunda, terceiro dia, 3 vezes, mas eu não entendi, eu não conseguia. Aí fui mais um dia, consegui uma semana, 2 semanas, e eu falei, doutor Jorge, como que isso é magnífico, sensacional, porque muitas das vezes aquela falta de ar, aquela sensação, eu estou assim, no estômago, qualquer coisa que manifeste no meu corpo, eu vou nesse exercício e eu consigo fazer a entrega e consigo me libertar. Então, é muito bom. O segundo exercício, que essa pessoa maravilhosa, né, que é o doutor Jorge, que passa para os seus alunos, né, é uma coisa assim, gente, não tem explicação. O segundo exercício é quando ele aplica a carência, o apego, o sentimento de abandono e o sentimento de falta. Esse também foi um exercício assim que bateu cheio em mim, entendeu? Eu pratiquei o primeiro dia, não senti assim, senti uma coisa estranha, mas aquilo que eu vou fazendo, entendi, não dá para fazer 3 vezes, é claro, faço 2. Eu sei que eu preciso praticar mais, mas eu consigo hoje, gente, tirar, entendeu? Todo aquele mal-estar, aquela sensação que eu estou sentindo ali, né? Que eu só consegui isso com o doutor Jorge, mas agora já estou conseguindo fazer com Deus só. E a outra é a 10, que foi um dia que eu estava com dor de cabeça, um dia até acionei o doutor Jorge, né, sem ser o dia da minha sessão, né, doutor Jorge, que eu estava com uma dor de cabeça muito forte, eu tinha tomado um remédio e não passou. Aí o doutor Jorge fez uma sessão, graças a Deus melhorei. Aí outro dia eu tive uma dor de cabeça forte, que foi um domingo, quando eu recebi a notícia que meu filho tinha contraído o Covid. Aí ele me falou, no sábado, no domingo, eu mais sinto essa dor de cabeça, porque quando eu fico assim, muito preocupada, logo o sintoma meu é a dor de cabeça. Então, eu procurei na plataforma e encontrei no exercício 10, que quando fala da dor de cabeça, a dor de estômago e outras. Né? Ele fala, onde ele trabalha os 3 fluxos, que são saúde original, energia vital e o ritmo do corpo. Aí também, esses 3 eu consegui já dominar, né, com a graça de Deus, e se eu estou sentindo um mal-estar, uma dor de cabeça, eu consigo me concentrar e consigo me libertar daquilo que eu estou sentindo. Isso que eu queria passar para vocês, assim, que é sensacional, é muito bom, quem puder fazer, faça, porque você vai estar fazendo um tratamento para você mesmo, eu estou fazendo para mim mesmo, entendeu? E como eu conversei outras vezes com o doutor Jorge, como hoje eu falei com o doutor Jorge, né, doutor Jorge, até daquele outro assunto, você começa a se descobrir e eu vou poder ajudar o outro, né? Ajudar um filho, ajudar um marido, ajudar um vizinho, ajudar aquelas pessoas que não precisam. Então, a partir do momento que você começa a fazer, treinar, praticar, né,
Às vezes eu vou fazendo o meu trabalho, mas a concentração não dá, porque um chega, outro fala. A gente tem que fazer mesmo, concentrar, fazer, acreditar que dá certo. Eu vou falar só desses três, porque é os três que eu mais me Ah, identifiquei. que bom. Então, é um pouco isso, né? Que consiste lá os exercícios, que são as práticas terapêuticas. Tem aqui a Eni, né, que também tem um depoimento maravilhoso, mas o nosso tempo está bem curtinho. Eu queria escutar mais pessoas, inclusive tem pessoas aqui levantando a mão, né? Vou atender, tá? Fica tranquilo aí que eu vou chamar daqui a pouco. Mas vamos concentrar agora para a nossa prática terapêutica. Senta aí onde você está, né? Tranquilo, sereno, para a gente encerrar essa parte, né, de conteúdo. E depois eu fico tirando as dúvidas, né, até aqueles que querem conversar mais aqui, né, e também acabo liberando aqueles também que queiram já sair da sala, né, tem algum compromisso, quer descansar, e os que precisam conversar comigo poderá ficar aqui até a hora que você achar bom. Então, senta aí, respire tranquilamente. Já fizemos o exercício da respiração, né? Eu quero que você escolha alguma coisa que você queira trabalhar agora, algumas situações que esteja te incomodando, que te incomoda, que somatiza no seu corpo, que de repente também seja algo assim que está muito difícil você superar. Traga isso aí na sua mente, no seu coração, respire tranquilamente. E essa prática que eu vou fazer aqui é uma prática SOS, né, que eu pratico muito comigo e também com todos os meus clientes que precisam de coisas rápidas, tá? Esse fluxo é um fluxo especial para situações rápidas. Sempre que você precisar fazer esses exercícios, né, que às vezes não está com tempo, inclusive ele específico lá, só ele, né, lá na plataforma. Limpa todo sentimento de angústia, depressão, tristeza, melancolia, age contra transtorno de humor, eleva a vibração espiritual e faz uma limpeza energética profunda, anestesia o impacto emocional do estado que você está vivendo, de repente em choque, atua como uma espécie de oração de energização, proteção e limpeza emocional, e também fazendo aquela blindagem. Então agora eu quero que você esfregue uma mão na outra, e agora faz duas conchinhas assim, a mão esquerda bem aqui no alto da cabeça, e a outra bem aqui no centro do peito. E a gente vai fazer esse movimento bem suave e vai repetindo comigo as frases. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu honro meu corpo. Eu ativo o meu princípio celeste. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo, meu eu superior. Tudo está em sincronia agora, energizando, sincronizando. Deixo ir tudo que não é luz na minha vida, no meu corpo. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Somos luz.
energia suprindo, energia fluindo, cura, fé e paz. Honro o meu corpo, honro a minha mente, honro o meu espírito, honro a minha existência, honro todos os níveis e dimensões. Sou luz, em sincronia perfeita, na energia perfeita. Agora pode abaixar as mãos e coloca as duas mãos em concha, no peito, uma do ladinho da outra. Continue respirando tranquilamente e repita comigo: que tudo se eleve à matriz original. Eu deixo ir tudo que precisa ir. Eu deixo ir tudo o que pode ir. E tudo que ficar se eleve à matriz original. Gratidão. Muita gratidão. Gratidão pelo dia que vivemos, pelo ar que respiramos. Gratidão pela minha cabeça, pelo meu cérebro, pelos meus ouvidos. Gratidão pelos meus olhos, pelo meu nariz e todo o sistema respiratório. Gratidão pela minha boca e todo o sistema digestivo. Gratidão a todos os ossos e articulações do meu corpo. Gratidão aos meus pulmões, que me ajuda a respirar. Que lindo, que maravilha. Gratidão ao meu coração, que bate 24 horas, pulsando sangue por todo o meu corpo, para me proporcionar vida e saúde. Gratidão pelo meu estômago, meu fígado, meu baço, meu pâncreas. Gratidão pelos meus rins, que faz o filtro. Gratidão pelo meu intestino, pelos órgãos reprodutores. Gratidão pela laringe, por todas as glândulas, por todas as células. Gratidão pelas veias e pelo sangue. Gratidão pelas minhas coxas, meus joelhos, minha canela, panturrilha, pelos tornozelos, pelos pés, pelos dedos dos pés, pelas unhas. Gratidão pelos braços e pelas mãos. Vai sentindo essa sintonia de gratidão por tudo que você é e possui. Como é bom estar vivo, como é bom viver. Que gostoso poder respirar. Muita gratidão. E juntinho comigo vamos repetir a palavra luz por 3 vezes. Luz. 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 Agora pode abaixar as mãos, vai abrindo seus olhos. Com esse exercício, estamos encerrando os nossos 3 dias
da nossa imersão terapêutica. Amanhã às 20 horas eu vou estar aqui novamente. Os que desejarem estar comigo, eu vou fazer mais práticas terapêuticas amanhã, mais exercício. Quem quer tirar alguma dúvida, quer comentar, quer conversar comigo, a gente vai abrir esse espaço bacana aqui para a gente compartilhar. E também os exercícios terapêuticos. E, como eu disse, as inscrições estão abertas, né? Entrando lá, você tem os valores, né? Os descontos, né? Que a minha equipe preparou de modo especial para todos vocês, né? E também poder aproveitar também lá no meu perfil do Instagram, tem todas as aulas gravadas lá, né? No YouTube. E quem está no grupo do WhatsApp, aqueles links das aulas anteriores vão estar lá. E quem não entrou pelo grupo do WhatsApp, que eu andei convidando vários amigos, pessoas que não estavam no grupo, né? E poderá entrar lá na minha bio, no meu Instagram, entrar no grupo e você vai chegar lá e vai ver os links todos lá, tá bom? Então, quero dizer a todos que me acompanharam até aqui, muita gratidão, né? Meus alunos, né? A Merino, né? O André, a Josimar e todos que estão aqui com muito amor e carinho, o Leandro, né? Aqui da minha equipe. E quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade de compartilhar a vida, o meu trabalho, e esta é a minha missão, né? E um dos segredos da minha missão é ser um canal da abundância divina no mundo, né? Sendo canal de soluções e resoluções. Então, essa é a minha missão, esse é meu trabalho e compartilhando aí com vocês. E que Deus te abençoe e também aquelas pessoas que você acha que precisa, né? Chama para amanhã, pede para entrar lá e ver os vídeos, né? E vamos juntos. Então as condições estão lá muito especiais, tá? Inclusive, esse material você tem 1 ano de acesso a eles durante o ano todo, com todos esses conteúdos e outros conteúdos que eu vou gravando, eu vou pondo lá, né? E esse momento agora, são 12 parcelas de R$ 97, se não me engano, ou R$ 99. Eu acho que é 97 ou 99. Então são 12 parcelas e você tem um acesso como se fosse uma assinatura ao longo do ano. E mais os 10 encontros ao vivo comigo, fora o que está lá na plataforma. E dá uma olhada lá e se puder. E também, tendo dúvida, o Leandro e a Rebeca também estão à disposição. Então, muita gratidão a todos que me acompanharam até aqui. E vou ficar aqui na sala, né, ainda um pouco. Eu só vou fechar a aula lá no YouTube, né, que está transmitindo ao vivo, e nós vamos ficar aqui mais reservados. Só um instantinho aqui.